Bom, este é um vídeo e o título dele é extraído de um artigo de um doutor em medicina russo chamado V.B. Malkin. O título é Problemas relativos à preparação psicológica do enxadrista. O enxadrista pedagogo não só há de ser um aficionado ao nobre jogo, sim também um psicólogo consciente de que o xadrez influi no espírito e na saúde geral do homem. Dado o influxo desfavorável que às vezes o xadrez possa exercer na saúde do menino, se requer, antes de começar a trabalhar sistematicamente neste campo, com meninos muito pequenos, uma seleção médica cujo fim principal é excluir do treinamento aos meninos enfermos, e em especial aos instáveis, que têm instabilidade psíquica, e os que padecem doenças cardiovasculares. Em efeito, ao ser o xadrez uma forma de atividade desportiva que impõe ao jogador uma grande carga emocional e intelectual, sua prática intensa pode agravar o estado dos meninos com nervos frágeis ou doenças cardiovasculares. Agora faço um parênteses aqui e com conhecimentos atuais, porque esse artigo foi feito em torno de 1981. E atualmente eu tenho conhecimentos de que treinadores com bastante treinamento físico conseguem fazer jogadores enfermos se tornarem jogadores saudáveis. Mas no caso de doenças cardiovasculares, realmente é contraindicado. De tudo isso se deduz que os jovens, os meninos que frequentam clubes e escolas de xadrez, e em particular os mais apaixonados pelo jogo, devem ser regularmente submetidos à observação médica. Infelizmente não acontece assim geralmente, e a responsabilidade do que os pequenos enxadristas conservem a saúde recai sobre o pedagogo. A pergunta que se faz é: como instruir aos meninos no jogo de xadrez? Por onde começar? Perguntas difíceis, cuja resposta exige os conhecimentos de fisiologia e psicologia que se dispensam ao treinador nas escolas superiores. Ante tudo, é preciso que saiba-se distinguir as características próprias do desenvolvimento psíquico em cada idade. Assim como a capacidade de reflexão e trabalho intelectual de seus alunos, que no caso seria as diferenças individuais. Até o momento, não se teve suficientemente em conta essa circunstância, nem sequer pela FIDE,
que é a Federação Internacional de Xadrez, que a nosso juízo deveria regulamentar as competições baseando-se em dados científicos e prestando atenção à idade dos participantes. Por exemplo, em um dos últimos campeonatos juvenis da Europa, até 17 anos, competiam nas mesmas condições meninos de diferentes idades. Até o final do torneio, o campeão inglês, um menino de 12 anos, perdia todas as partidas. Naturalmente, não lhe ficavam forças para lutar contra jovens de 16 anos. Isso equivalia a excluí-lo de um campo de batalha, onde, por suposto, meninos de 16 anos onde sair sempre vencedores contra um menino de 12. Muito pronto. Em geral, em idade pré-escolar, os meninos podem apaixonar-se pelo xadrez. A questão de quando convém instruir-lhes no jogo é bastante complexa. Então, xadrez, quando? Para dizê-lo, devem ter-se em conta as qualidades individuais e qualidades diferentes do desenvolvimento psíquico do menino. A idade mais favorável, na maioria dos casos, se situa entre 9 e os 12 anos. Também, novamente, aqui farei um parênteses. Acredito que pode ser ensinado em idades mais precoces. Sem ser a nível competitivo. E se for a nível competitivo, sem ter pressão. Claro está que há exceções. Se conhecem meninos de muito pequena idade, especialmente dotados para o xadrez, e sua instrução pede então um enfoque todavia mais pessoal. O regime de jogo e trabalho com eles há de estar em consonância com sua natureza e suas forças. Ou seja, deve evitar-se que chegue a manifestar sintomas de fadiga. Até agora, não se há elaborado nenhum sistema de instrução infantil com base científica. Se ignora por onde há que começar, que forma há de adotar o ensino e, inclusive, quanto tempo deve dedicar-se ao xadrez. Novamente, eu faço um parênteses aqui, né? E aí, com as modernas descobertas, eu posso responder a essas perguntas. Primeiro, deve-se dedicar-se ao xadrez de uma maneira que seja agradável. A partir do ponto que o xadrez começa a se tornar desagradável, então para-se a sua prática. Diferente, né, se ele for fazer competições e se for um trabalho mais sério. Então, a prática tem que ser cansativa. Não muito cansativa, pouco cansativa. A partir do momento, por exemplo, se ele treina, estabelece que ele treine 15 minutos por dia. Esses 15 minutos devem ser cansativos.
Depois de um mês, ou 2, ou 3, quanto tempo for que seja, ele fazer esses 15 minutos com prazer, então dobra-se o tempo, passa para 30 minutos. Sempre para ocorrer uma coisa chamada prática deliberada. Na qual ele irá progredindo progressivamente. E isso em qualquer campo do conhecimento humano, inclusive o xadrez também, né? No princípio, o menino se familiariza com um tabuleiro e aprende os movimentos das diversas peças. As observa todas com atenção e teme lançar-se à batalha. Pouco a pouco, já caindo na conta de sua ação recíproca, e acaba por assimilar o conceito de cooperação de forças. A partir deste momento é quando deverá começar a jogar o xadrez. Aparecem nele alguns hábitos, se desenvolve a intuição e a cada vez vai gostando mais do jogo. A dificuldade de ensinar enxadristas acontece principalmente na falta de material didático adaptado a meninos em idade pré-escolar ou própria das classes elementares. Os manuais de xadrez estão pensados em geral para adultos, e seus autores, alguns desses tão ilustres como Emanuel Lasker, Jorge Raul Capablanca, não imaginava que em suas lições poderia também interessar a meninos. Por isso a esses últimos lhe é difícil aprender a jogar o xadrez com os manuais existentes. Um exemplo típico o temos no manual do grande mestre G. Löwenfisch, onde o primeiro questionamento que se pergunta ao aluno é a cor da casa G4, exigindo uma memorização detalhada do tabuleiro. Isto é árduo e, em especial, carece de interesse para o menino. Se a instrução começa dessa maneira, é grande o risco de que aos jovens alunos se lhes apronte todo o desejo de praticar o xadrez. Não devemos esquecer que, para os meninos, qualquer atividade revista ante tudo o caráter de jogo. Assim também, o xadrez há de ser um equivalente dos jogos ao que eles estão acostumados. O jogo, o menino encontra prazer e aprende coisas novas com menos fadiga. Durante a ensinança, há que procurar que, além do prazer, adquire conhecimentos concretos. Sim, concordo com o autor, mas eu vejo alguma coisa aqui verdadeira. O tempo dedicado à instrução enxadrística de meninos até os 11 ou 12 anos de idade deverá ser breve, com tarefas curtas e diversificadas. Exposição rápida das aberturas com suas ciladas mais características. Solução de problemas elementares. Em 2 ou 3 movimentos e, por suposto, prática direta do jogo uns com os outros. Bom, eu acho que solução de problemas com um movimento já é suficiente. Com 2 movimentos existem muitos problemas complexos,
mas poderia começar com um e ir para os dois, né? E nisso eu recomendo os 5.000 problemas de Laszlo Polgar, no qual ele utilizou esse manual para treinar as irmãs Polgar. Começa com 1, depois vai com 2, depois vai com 3 e cada vez mais complexo. Por isso que vai chegar uma hora, vai chegar um tempo que a coisa vai cair aqui, ó, na prática deliberada, e não vai ser mais prazer, mas sim trabalho. Nesses começos, o pedagogo lhe será utilíssimo aproveitar partidas jogadas por meninos para mostrar aos seus alunos os planos estratégicos mais simples e ilustrar-lhes os erros típicos. É lástima que em nenhum dos manuais de xadrez publicados até o presente se encontra uma seleção crítica de partidas infantis. Eu já faço o seguinte: eu vejo uma partida dele e analiso logo a seguir, mostrando conceitos que ele pode aprender na hora e mostrando os erros e por que estão sendo cometidos. É lamentável que em nenhum dos manuais de xadrez publicados até o presente se encontre uma seleção crítica de partidas infantis. Comum de meninos com dotes de xadrezcos ordinários, a leitura de ditos manuais e ainda dos clássicos, Capablanca, Lasker, lhes resulta pouco interessante. Em geral começam a lê-los com gosto só quando possuem já a força de um jogador de terceira ou segunda categoria, já que tais livros não sido escritos para adultos. Por que respeita aos meninos de 13 a 15 anos, capazes já de um pensamento mais abstrato e com certa experiência, havendo alcançado a terceira ou segunda categoria, o primeiro que há que ensinar-se é considerar o xadrez como um jogo sério, sujeito a regras estritas. Esses jovens jogam já partidas de torneio com relógio, vão aprendendo a distribuir o tempo de reflexão, anotam obrigatoriamente suas jogadas, também hão assimilado certas ideias de abertura, tratam de combinar, têm suas preferências por um ou outro tipo de jogo e conhecem a técnica elementar dos sinais. Para trabalhar com esses adolescentes, já é preciso recorrer à boa literatura enxadrística. Então aqui no caso, já são meninos de 13 a 15 anos. E já é a boa literatura enxadrística, que seria os clássicos mundiais do xadrez. O ensino tem que ter um desenvolvimento de modo harmônico, né? Harmônico. Em que o pensamento intuitivo e lógico, ou seja, pôr em jogo sua intuição e sua lógica para avaliar posições de xadrez, né? Que no caso, um parênteses meu, ele vai ter um conhecimento harmônico, bem dosado em várias partes, tipo abertura, meio jogo
e final. E isso só consegue com estudo sistemático. Para finalmente ele poder avaliar posições. Em que consiste a capacidade intuitiva? É o que, sem gastar muito tempo, ou seja, um prazo muito breve, e sem um cálculo detalhado de variantes, permite o enxadrista avaliar uma posição e escolher uma boa jogada baseando-se em sua primeira impressão. A faculdade analítica, por sua parte, determina a eleição de uma jogada correta mercê a uma cadeia de raciocínios lógicos. Ou, melhor traduzido, avaliações lógicas. Do cômputo de variantes, o enxadrista deduz que jogada é precisamente a melhor na posição que se analisa. Ou seja, ele analisa variante, variante, e aí ele consegue achar a jogada correta. Né? Porque todas as análises de variante vai apontar para a jogada correta. E todas as análises de variante ele vai compreender o que está ocorrendo na posição. O jogador de xadrez tem que possuir ambas faculdades: intuição, ou seja, uma faculdade intuitiva, e analítica. Os mais célebres enxadristas as possuíram ou possuem em alto grau de eminência. Por seu excepcional desenvolvimento de sua intuição, se destacaram em outros tempos Paul Morphy, Jorge Raul Capablanca. Hoje em dia, sobressaem a este respeito os grandes mestres Tigran Petrosian e Mikhail Tal. A intuição é uma qualidade importantíssima, posto que limita o número de opções possíveis. Obviamente, o jogador não pode trocar tudo. Nem sempre há que crer, nem muito menos que a eleição se baseia em uma avaliação posicional de tipo intuitiva. Em alguns casos, a decisão intuitiva está condicionada pela dificuldade do processo analítico que deverá conduzir a jogada em questão. Então, se ele tem uma intuição mais... Isso aqui é um parênteses meu. Se ele tem uma intuição mais desenvolvida, ele não vai precisar analisar inúmeras variantes para achar a jogada correta. Ele já imediatamente vê qual a jogada correta, sem precisar todo esse trabalho. Este ponto nos ilustra muito bem o ex-campeão do mundo Mikhail Tal, a quem com toda razão se lhes são atribuído sempre o xadrez brilhante, o xadrez combinativo e o grande desenvolvimento do pensamento intuitivo. Eis aqui suas próprias palavras. Nunca esquecerei, por exemplo, a escrupulosidade com que em uma das partidas do campeonato da União Soviética me esforçava por analisar as variantes relacionadas com o sacrifício de cavalo. Porém, essas eram tão numerosas que em minha cabeça se entremesclavam caoticamente as jogadas e me faziam lembrar o que expressa este ditado de Kornei Chukovsky: ai, que duro trabalho é tirar um hipopótamo de um pântano. E de pronto, deixei de pensar no xadrez. Os espectadores estavam convencidos de que eu
Seguia estudando a posição, porém na realidade, pese a minha formação humanística, tratava de resolver um problema estritamente técnico. Me imaginava levando para o pântano de Chukovsky tábuas, helicópteros e até escadas de cordas, enquanto o hipopótamo se afundava mais e mais no pântano. Sua chegada ao tabuleiro de xadrez foi tão imprevista como sua imediata desaparição. Sacrifiquei o cavalo intuitivamente e a combinação me saiu bem. A manhã seguinte, li com regozijo o periódico que, durante sua prolongada reflexão, tal pesou minuciosamente todas as consequências de seu sacrifício. As qualidades intuitivas não são iguais em todos os sujeitos. Há enxadristas sumamente intuitivos que jogam com rapidez e facilidade, rendendo muito desta maneira e cansando-se pouco durante a partida. Mas, devido à insuficiência de suas análises para escolher uma jogada ou avaliar uma posição, se encontram às vezes com surpresas desagradáveis. Quando em 1927, a raiz da terrível vitória de Jorge Raul Capablanca no torneio internacional de Nova York, todo mundo do xadrez abrigava a convicção de que no encontro Capablanca-Lecchini terminaria em um triunfo absoluto do campeão mundial. Somente Emanuel Lasker se atreveu a escrever que as probabilidades de êxito de Alexandre Alekhine no match que se avizinhava não eram menores, sim, inclusive maiores que as de Capablanca. Lasker se revelou certeiro, pois além de compreender a importância do enfoque psicológico de Alekhine, teve em conta a extraordinária capacidade de trabalho do mesmo Alekhine e seu não menos excepcional talento. Depois do encontro, Alekhine comentou que Capablanca, pese a ser um jogador genial, confiava demasiado na intuição. Se um xadrista desse tipo chega a ver-se obrigado a jogar posições onde somente a intuição não basta, e onde há de calcular constantemente variantes, sem haver se acostumado a isso, no caso tem que ter trabalho desagradável, duro, sem haver acostumado a isso, trabalhando com assiduidade, não tardará em cansar-se, e cometer graves erros. Assim confirmou o match Alekhine Capablanca. Fazendo um parênteses, muitos consideram Capablanca como o maior gênio não aproveitado do xadrez da história, porque ele não era muito afeito a estudar xadrez e nem a trabalho duro. Para que um jogador desenvolva com êxito suas faculdades criadoras e consiga bons resultados desportivos, é importante que não limite seu trabalho a puro xadrez.
estudo de aberturas, crítica, comentário de partidas, análise de finais, etc. Em outras palavras, não se deve somente colocar-se dentro do xadrez. É também importantíssimo, vejamos, importante a capacidade de ver o jogo desde fora, para assim apreciar melhor a maneira de combater de si mesmo e do adversário. Então ele tem que sair do jogo e ver como um espectador. Que no caso nós enxadristas, né, isso aqui é um parênteses meu, tá? Que nós enxadristas sabemos e até falamos, né? Quem está fora vê tudo. Quem está dentro não vê nada. Porque no caso temos a emoção ali envolvida, e quem está fora com a sua frieza analítica vê muito mais que quem está dentro, por causa do problema emocional. Assim o ensino é colocado a todos os enxadristas, sobretudo a seus treinadores, há de incluir, além dos temas que constituem a preparação intrínseca, questões que à primeira vista não parecem estar essencialmente relacionadas com a criação enxadrística, nem com o progresso desportivo do jogador. Ou seja, aqui é um parênteses meu novamente, tudo o que você possa imaginar de força enxadrística, de conhecimento enxadrístico, de conhecimento de finais, abertura, meio jogo, tudo isso, né? Não pode-se dizer que você vai ganhar a partida com isso. Ainda tem esse detalhe. Entre outras muitas que posto ocupa o xadrez na vida social, que utilidade tem, que gênero de atividade há de classificar-se, que preparação física e psicológica deve exigir-se a um enxadrista, etc. Então, além disso, tudo, né? Aí nós temos preparação física, nós temos preparação psicológica, nós temos motivação. Por que você está fazendo xadrez? Por que você está jogando xadrez? O que você acha do xadrez? Para que serve? E etc. A prática do xadrez facilita o desenvolvimento das faculdades intelectuais do homem e de muitos outros aspectos de sua personalidade. Graças a isto, melhoram e progridem o pensamento lógico e intuitivo, se fortalece e agiliza a memória, aumenta a atitude para concentrar-se e trocar voluntariamente de foco de atenção. O xadrez ajuda a organizar as ideias, a tomar decisões, obrigação de jogar quando lhe toca, prévia avaliação das diversas possibilidades que se brindam ao homem, tanto na vida de cada dia como na atividade no trabalho, a necessidade de aplicar sucessivamente na partida de xadrez as decisões tomadas, mover tal peça, levar a cabo determinadas ideias estratégicas, contribui a modelar a vontade, a formar um caráter resoluto e a estabilizar as emoções. Aqui um parênteses meu, né? O próprio autor se contradiz, né? Porque no início ele falou
pessoas instáveis, né, não poderiam jogar xadrez. E agora ele está concordando, está falando aqui que o xadrez ajuda a estabilizar as emoções. O xadrez tem também suma importância na educação no sentido crítico para consigo mesmo, dado que quase todos nós se manifesta em maior ou menor grau uma tendência egocêntrica. Geralmente não aceitamos nem sequer nossos erros, ou tratamos de justificá-los. O jogo de xadrez e o aperfeiçoamento nesta arte levam junto a necessidade de analisar as próprias partidas, de pôr em evidência e criticar os erros cometidos durante as mesmas para evitá-los no futuro. Isso é uma grande verdade. Novamente, parênteses meu aqui. Realmente, para você progredir no xadrez, você precisa analisar as próprias partidas. E, muitas vezes, analisando as próprias partidas, você tem que ver os próprios erros. E a coisa mais difícil para um ser humano é ver os próprios erros. E sem isso, ele não consegue progresso. E é essencial no xadrez que ele veja os próprios erros para progredir. Desta maneira, o xadrista favorece o desenvolvimento da retidão pessoal, da crítica dos próprios atos. Obriga o homem a mirar-se a si mesmo, revelando-lhe a cruel necessidade de assumir seus erros e corrigi-los. A esse propósito faz mais de 5 que escrevia com muita sabedoria, Emanuel Lasker. Essa eu vou até escrever aqui. No tabuleiro de xadrez, não há lugar para a mentira e a hipocrisia. A beleza de uma combinação reside em que sempre é verdadeira. A inexorável verdade que se expressa
no xadrez. Desmascara o hipócrita. Abundam os testemunhos de grandes jogadores que na criação enxadrística vêem certas analogias com a criação científica e sobretudo com a artística. Alguns ilustres enxadristas do passado, por exemplo, Alekhine e Botvinnik, propunham que o nobre jogo se incluísse entre as belas artes. No próximo vídeo, continuaremos essa fascinante aula.